o mundo tá olhando pra gente e a gente tá fraquinho aqui. Metade do Brasil discutindo se quer uma picanha do Lula, se quer um Vale Gás, o outro se quer soltar o Bolsonaro. É essa a discussão? É essa a discussão de Brasil? Não é. Se a gente quiser ser um país de primeiro mundo, não é. E o lance que a gente tem que desafiar e acordar as pessoas é o que a gente precisa fazer para nos próximos 30 anos a gente se tornar uma dessas 5 nações. Todas essas outras discussões são discussões contingentes, que elas afetam essa, mas elas são menores. Todas, incluindo o STF. Essa é a grande discussão. Como quebrar essa barreira para tornar o Brasil um dos 5 maiores países do mundo. Só deve ser essa a nossa discussão. Todo o resto é besteira. Mas a discussão sobre segurança pública não, né? Não, ela é importante demais. Como eu disse, STF é importante, segurança pública é importante. Só que o exemplo que eu quero te dar disso é: o Brasil é como se fosse uma pessoa que está na UTI porque pegou uma gripe. Tem cura a gripe. Mas se você não cuida, uma hora você vai parar no UTI, dependendo do caso. E nós estamos nessa. A gente está com uma doença. Resolver a questão de segurança pública no Brasil não é tão difícil. É que a gente se esforça em deixar o crime organizado trabalhar. A gente se esforça em ter uma das piores leis em termos de combate a facções, leis de execução penal, progressão, saidinha. A gente se esforça. Há um esforço. Há um esforço, vamos dizer, civilizacional de anos em tornar o Brasil um país ruim no enfrentamento ao crime. Mas é porque eles estão já dentro do sistema? Ou é uma visão que foi colocada na população? Não, é uma visão de Brasil. O Brasil ficou com muita culpa do período da ditadura militar, regime militar, chame o que quiser. O Brasil ficou com muita culpa. E essa culpa, por conta de violações de direitos humanos, fez com que a ideia de você avançar uma legislação penal dura para enfrentamento ao crime fosse sido colocado como uma coisa, não, estamos imaginando que estamos nos porões do DOPS. E aí o universo do direito no Brasil, as faculdades de direito e tal, começaram a produzir ideias que iam no sentido contrário, a ideia de abolicionismo penal. Aí ONGs ficaram hiperpoderosas, ONGs que recebem dinheiro da gringa, muita ONG recebe dinheiro americano. Inclusive, para ser claro, então pegaram lá nos Estados Unidos, né, todo o dinheiro que saía preciso até lembrar aqui o departamento que eles tinham, o SAD, que ia para ONGs, fundações nos Estados Unidos, e esse dinheiro era direcionado para ONGs brasileiras. E não só para financiamento de guerra racial, conflitos raciais, ONGs de direitos humanos que defendem direito penal mínimo. Então, isso tudo aconteceu. Por que é interessante, você acha? São várias razões. Eu acho que você enfraquece, quando você faz com que um país invista em não se proteger do próprio crime, você está enfraquecendo esse outro país. E você divulga ideias das mais diversas. Aqui foi laboratório de guerra racial, aqui foi laboratório de todo tipo de ideia ruim. A guerra cultural que acontece no Brasil ela foi patrocinada por dinheiro essencialmente americano. E, pelo amor de Deus, eu não sou anti-americano, eu não sou teórico de conspiração, eu só tô falando com números. Se for pegar, tem um site que chama, acho que é Fundação Monte Castelo. Ele vai pegar ali o dinheiro do George Soros, que é um maior investidor nisso, fundação por fundação, dinheiro que vem pro Brasil. Isso é nítido. Essas ONGs defendem políticas de desencarceramento, dizem que se você tiver uma política mais dura para aumento de pena, você está sendo racista. E aí você formula todas as grandes políticas públicas de segurança no Brasil baseadas nisso. E aí, cara, acontece o que aconteceu. Você, até 10 anos atrás, se você falasse, eu vou aumentar a pena para fascista. Mas é engraçado porque tanto a China quanto os Estados Unidos são muito duros com crime. Pois é, mas... E o pessoal defende a China, e o pessoal defende os Estados Unidos. E os dois têm que falar que se não for duro com o crime, cara, a gente já tá numa situação muito complicada, né? Sim, mas, Vilela, você vai pegar os Estados Unidos, as leis penais, na maior parte dos casos, são feitas pelos estados, tá? Então você tem estados que absorveram essa visão de mundo e tiveram resultados desastrosos. A Califórnia teve resultados desastrosos. Você tem vários lugares, em Chicago, você tem um crime... Não dá pra acontecer isso aqui, né? Nos Estados Unidos dá pra cada estado... Exato, e aconteceu isso lá também. Você teve leis penais mais brandas passando e aumento de crime acontecendo. Na China não, é um estado centralizado e essas ONGs nem... Se essa ONG botar o pé pra fazer por na China, vai todo mundo preso. A China tem lei e ordem. Agora não só a China, outros países na Ásia. Se eu for falar em Singapura, que é um exemplo que todo mundo tem que estudar. Porque o Lee Kuan, que foi o grande líder ali de Singapura, viu o país ser humilhado por japoneses, viu o país ser devastado no final da Segunda Guerra Mundial. Ele lidera a criação da Singapura que a gente conhece, que era um país de pescadores, com multiétnico, com pessoas brigando, muito pobre, favelizado, e aí em algumas décadas ele transforma naquilo que é talvez uma das 5 nações mais impactantes do mundo, com assim, uma economia altamente pujante, população rica,
trabalho abundante, pagando muito bem pra todo mundo, nenhuma sujeirinha na rua, habitação pra todo mundo. E ele tem uma agenda muito forte de lei e ordem, que acho que é uma coisa que a gente vai comentar muito aqui. Sim. Esse cara, eu tô terminando de ler a biografia dele. Esse cara é um exemplo, todo mundo tinha que ler a história do Lee Kuan Yew nas escolas de administração pública no Brasil. É um exemplo, esse cara conseguiu impor lei e ordem. Então, mesmo num país que não é comunista, para dar um exemplo, eles estão no lado contrário. Tem lei e ordem. O Japão tem lei e ordem, Coreia tem lei e ordem, Vietnã tem lei e ordem. A Ásia, inclusive, é muito forte nessa questão da lei e ordem. Isso passa desde países que são comunistas como a China até como os que não são. A ideia de ordem, a ideia de respeito ao espaço público, ao respeito ao espaço privado, que é uma coisa que a gente precisa comentar, essa é uma ideia muito poderosa que a gente não leva a sério aqui. Então a gente tem que ter um choque de ordem. E esse choque de ordem tem que acontecer em absolutamente tudo. Então, amarrando essa questão da segurança, as nações que não ouviram essas ONGs, elas têm, vamos dizer, um impacto da lei e ordem muito maior. El Salvador é um exemplo. Eu ia falar Podem disso, falar né? o que quiser do Bukele. O Bukele está apresentando, vamos dizer, aprovação de 80% a 90%, mesmo depois de ter sido reeleito agora. E o que ele fez? Lei e ordem. E ele pegou essas ONGs e mandou pastar. ONG de direitos humanos, vaza daqui. Porque ele está garantindo os direitos humanos. Eu vou ser presidente da República. A função primordial do Estado é garantir a segurança física, a integridade física dos habitantes daquele país. Essa é a função primordial. Se você não garantir isso, você não tem Estado. Ah, não, a função do Estado é garantir que as pessoas sejam felizes. Ah, é garantir que a trans... Não, sei... não, cara, a primeira função primordial do Estado é garantir a integridade do território, que ele não seja invadido pelos outros e que as pessoas não se matem. Que a pessoa delegue para o Estado, para um ente mais forte, maior, a capacidade dela de se defender, sabendo que o Estado vai punir alguém que a ofenda no sentido físico, vamos colocar aí, que invada a propriedade dele. Então, a ideia de Estado passa pela ideia de proteção à integridade física das pessoas. Se ele não garante a segurança das pessoas, o Estado não existe. E aí entra a coisa, a gente tem um Estado no Brasil? A gente tem um meio Estado. Dizem aí 23 a 25% dos brasileiros vivem sob o comando do crime organizado. E aí não é um Estado, é um Estado relativo. E esse Estado relativo é um Estado que precisa ser alterado. Você precisa de um choque de lei e ordem. Por isso, quando eu falo de destruir o crime organizado, prender ou matou, direito penal do inimigo, eu tô falando na prática de restituir o Estado das suas funções originais. Fazer assim, ó, eu sou brasileiro, eu vivo num lugar que se você pegou uma arma e resolveu tomar um bairro pra você, tava em Paraisópolis, tá tomado pelo PCC igualzinho, e aqui perto, Vilela, acho que é 2 km daqui, e é igualzinho Comando Vermelho, em São Paulo, 2 km daqui. Um cara que sinta vontade pra pegar uma arma e fazer isso, ele tá avisando o Estado não existe. Tanto que lá quem manda são eles. Se você tem um negócio, quem manda são eles. E eles precisam ser destruídos. Não existe muito diálogo. O que eu vou dialogar? Vou mandar um embaixador falar com o cara do PCC? Ou posso entrar aí com o serviço público? Não, cara, eu tenho que eliminar eles. Ou prender, de prisão perpétua pra esses caras, ou eles vão ser alvo de uma operação, se eles resistirem, eles vão morrer. Não tem muito meio termo. Que é isso que qualquer país sério faria. Eu dou um exemplo. Alguém nos Estados Unidos imaginaria que, sei lá, Nova York foi tomada por uma facção criminosa? O Brooklyn, vamos dizer, do lado de Nova York, foi tomado. Isso é inimaginável. Inimaginável. Alguém imagina que, sei lá, Xangai foi tomada? Na China? Não, nenhuma nação séria. Agora a gente é obrigado a deixar, a gente tem que discutir se o cara da facção é um poeta, se há uma cultura oriunda do crime. Isso é papo de louco. Aí, cara, a Rede Globo tem culpa, a boa parte da cultura brasileira tem culpa. Ficou vendendo isso. Eu fui gravar hoje em Paraisópolis, aí me avisaram, sabia que teve uma novela em que a Bruna Marquezine namorava o dono da Boca? Ô, louco. E teve uma novela em que as pessoas naturalizavam que ela namorava, acho que era o Caio Castro, alguém até me corrige. O Caio Castro era o dono da Boca, era o dono da Boca bonitão. E ela namorava ele, humanizando um cara que, em última instância, acaba com a vida das pessoas ali. As pessoas vivem um regime de servidão. E a Globo naturalizou. Xuxa botando MC Malboro, e aí a cultura de MC na Globo quando eu era criança, 92, 93. Foi naturalizando aos poucos. Naturalizando, não, a gente é normal, não, isso aqui é... Não, cara, a gente não pode aceitar isso. Se a gente quiser ser sério, vamos voltar para a questão das 5 maiores nações do mundo. Uma das 5 maiores nações do mundo não é favelizada nem é tomada pelo crime. Então a gente tem que ter as propostas para fazer isso acontecer. Falei demais, Vilela, não sei. Não, se não falar, não tem programa. Em relação à segurança ainda, esse prendeu, matou, me explica isso. Prendeu, matou foi vamos dizer, quase um grito. Porque eu tenho medo disso. O cara foi preso e morre? Não. Ah, tá.
Então explica Nada isso disso. Porque foi o seguinte, eu tava numa... Não que alguns não mereçam, né? Foi pego agora um... eu sei, mas vou te dar um exemplo aqui. Eu tava numa live, lembra que morreu ali no Parque do Povo, aqui em São Paulo, um ciclista? Sim. Ele entregou o celular pra um bandido. Depois ele entregar, o cara, sangue frio, acho que eu vou matar aquele cara. Pum, pum, pum. E aí eu não tava a par do caso, me mostraram isso ao vivo na live. Eu falei, cara, o que eu vou fazer? Prender um ator. E aí surgiu que o pessoal começou a criar, aquilo virou um meme, que no fundo significa o quê? Você só tem 2 caminhos. Se você é um bandido, ou você vai preso ou você morre. Ou você vai preso ou você morre. Resistiu, você morreu. Se entregou, você tá preso. E por muito tempo. E o que é tão absurdo a gente falar isso como se fosse uma novidade, porque a gente naturalizou que o normal é nem ser preso, nem ser morto. Que o normal é o bandido vai cometer o crime e nada vai acontecer. Até porque no Brasil a maior parte dos homicídios não são resolvidos. A gente vive num país, e isso vai explicar pra, sei lá, inspetor de polícia na gringa. Não, no Brasil a maior parte dos homicídios não se resolvem. Caramba. Não resolve. Isso é um absurdo. Não resolve. Então, assim, a gente acha que a vida humana aqui no Brasil não vale nada. Que, morreu. O cara lá matou lá da facção. É mais um caso aí. E aí o aparato de investigação é lento. O inquérito policial no Brasil tem vários problemas. Você tem um problema entre a polícia civil e a polícia militar. Muito policial militar reclama pra mim. Pô, eu levo lá pra delegacia de polícia o vagabundo e eu tomo chá de cadeira. Aí o policial militar fica tomando chá de cadeira, às vezes o vagabundo vai embora. Enquanto ele tem que fazer a ocorrência lá com a polícia civil. Tem muita coisa muito mal feita na forma como o Estado brasileiro conduz o sistema. O nosso Código Penal é dos anos 40. Não existia a ideia de facção criminosa nos anos 40. Não existia. Então o nosso Código Penal é feito para outro mundo. É um outro mundo. A ideia de uma facção criminosa que vai fazer ocupação territorial para distribuir serviços que o Estado ou empresas que são concessões provém, tipo Gatunete, como gás, não existia nos anos 40. Então, o legislador, a nossa legislação é velha. E ela também não responde a hoje, vamos dizer, facções criminosas fortemente armadas, que fazem, por exemplo, exportação de droga. Boa parte do faturamento do PCC, ele não é sobre, vamos dizer, você vender a droga aqui. É sobre você pegar uma droga que vem da Bolívia, ela passa pelo Mato Grosso do Sul, ela passa por São Paulo, e ela é enviada para a Europa pelo Porto Santos. Ninguém nem precisou consumir aquela cocaína aqui. Mas o PCC ganhou por conseguir colocar em território europeu, ou na África, ou nos Estados Unidos, droga. E aí ele ganha muito. E aí esse dinheiro é reinvestido aqui. Por isso que o PCC tem toda uma operação gigantesca de lavagem de dinheiro. Posto de gasolina, Posto de gasolina, contrabando. Cara, empresas de hedge fund, né? Putz. Eles estão no mercado financeiro. Bet. Eles montaram funk. MC Rian foi preso. Lavagem de dinheiro usando show. Ou seja, todo um aparato multibilionário de lavagem de um dinheiro que, dentre outras coisas, vem da exportação da droga. Por que isso não para o Brasil, cara? Por que a gente não faz alguma coisa para não virar um narco-estado? Por que, tipo, não vai dar em nada isso, daqui a pouco o pessoal esquece? Pelo mesmo motivo que as pessoas não ligam para não ter saneamento básico no Maranhão. Todo mundo naturalizou. Nós naturalizamos o absurdo. E a gente só percebe que é absurdo quando a gente pega um avião e vai para outro país e fala, nossa, a vida não precisa ser assim. Só que quantos brasileiros têm dinheiro para ir para outro país e ter esse choque? Andar de madrugada sem nenhuma preocupação de ser nenhuma. assaltado. E assim, uma dica pra galera que é brasileira. Se for para Buenos Aires, se for para outros países do terceiro mundo, se for para Lima, no Peru, é melhor. Já sente diferença. Entendeu? Então assim, a vida não precisa ser assim. Só que as pessoas não entendem. As pessoas, infelizmente, naturalizam. E mais, você vai naturalizar quando até a mídia, quando até seus professores na faculdade, quando todo mundo fala pra você que é pra você naturalizar. Que é pra aceitar que a favela é parte de você, que você é um favelado também. Que a tua cultura tem que ter o funk, que tem que ter lá a Bruna Marquezine rebolando com o cara. Que aquele bando de gringo, filha da mãe, canalha, vagabundo que vai lá na favela, não sei se é uma Rocinha no Rio de Janeiro, aí entra aquela música, boa noite, povo, aí vem um drone, aí mostra o drone indo embora, nossa, estou numa favela. Eles vêm fazer esse turismo da pobreza com a gente, e a gente aceita porque a gente acha que isso é ser Brasil. Aqui é Brasil! Não, cara, nenhum lugar sério permite isso. Nenhum lugar sério aceita isso na própria identidade, só que a gente é forçado a acreditar. A favela venceu. A favela venceu, a favela nunca venceu.
A favela nunca venceu. Aquelas pessoas precisam se tornar cidadãos, elas precisam ser donos do título de propriedade, elas precisam ter rua arborizada, a criancinha tem que ir na escola tranquila que não vai ser assaltada, que não vai vir um canalha de uma gangue, como pegaram agora, que estuprou meninos de 7 e 10 anos, que quando chegar na escola não vai ter um cara vendendo droga na porta da escola, que quando ele vai ter aula, o professor vai ter autoridade para mandar calar a boca o aluno que não tá se comportando direito, porque os professores não estão aguentando mais, que a escola vai premiar os alunos que tiverem o melhor desempenho, as famílias vão ser premiadas, que esse aluno depois vai poder voltar para casa dele, numa boa, tranquilo, e encontrar a mãe dele que vai ter um emprego, o pai dele, e que essas pessoas vão ter pego um bom transporte para ir e voltar. Essa é a imaginação de um Brasil decente na favela. Isso é fazer a favela vencer. A favela vencer, a favela deixar de ser favela. A partir do momento que a favela deixou de ser favela, a favela venceu. Ela virou outra coisa, uma lagarta que virou uma borboleta. Ela virou outra coisa. A favela só vence se ela não for favela. Não existe vitória num lugar em que as pessoas, em 2026, pegam tuberculose, porque elas vivem em becos, e aí a umidade é muito alta, e aí elas desenvolvem, e aí tem mofo e tal, e elas ficam com tuberculose, cara. 2026. Isso não é vitória. Pois é. Então não dá pra acreditar em nada disso. Assim, só que nós precisamos, assim, de um presidente, aí eu falo por quê da minha pré-candidatura, de um presidente que aponte, assim, isso tá tudo errado, e não aponte como meme. Eu entendo que as pessoas talvez imaginavam que o Bolsonaro fosse fazer isso. Outras pessoas no passado, quando era criança, imaginavam, o Enéas era isso. Eu lembro que eu fiz meu pai votar no Enéas. Porque você imaginava que alguém vai botar ordem na coisa. Só que não adiantou. As pessoas na época não acreditaram no Enéas. E o Bolsonaro, as pessoas acreditaram demais. E ele dava todos os sinais que ele próprio tinha essa mentalidade da favela que eu tô falando aqui. A mentalidade da leniência com o errado. Porque ele próprio errava muito na vida pessoal dele, na vida profissional, na vida política dele, os filhos dele também. E as pessoas foram aceitando. Pois bem, tem que chegar alguém que vai ser presidente da República e vai explicar, esta cultura tem que deixar de existir. Se a gente quiser ser um país sério. Se você quiser, você mora num lugar muito humilde no interior do Maranhão, no interior do Piauí, entenda, não existe essa lógica que você vai receber um emprego da prefeitura só para receber, para trabalhar e apoiar o prefeito. Entendeu? Você que é uma pessoa de 25 a 30 anos, não existe essa ideia de que você vai receber Bolsa Família sempre. Porque uma hora vai acabar o dinheiro do cara, sei lá, do Paraná, que é motoboy e que tá trabalhando. Não dá. Alguém vai ter que falar que este tipo de Brasil não dá pra existir. A gente vai ter que mudar. Isso se o Brasil quiser existir. Porque não vai dar pra ficar por muito tempo tendo um país em que o motoboy aqui em São Paulo, que tá assistindo a gente, que tá ralando, ele vai ter que pagar um valor absurdo pra comprar um celular, que pode ser roubado no outro dia no meio da rua, e boa parte dos impostos estão sendo pra pagar, estão indo pra pagar um show do Wesley Safadão, numa cidade como Cochichola, de 1.800 habitantes, 1.800 habitantes no interior da Paraíba, que pagou 1,3 milhões pro Safadão fazer um show. Isso é um pacto que não tá fazendo sentido. Faz sentido pro Safadão, que disse que não tem problema nenhum. Se alguém chamar ele pra fazer um show, ele fazer um show numa cidade que não tem nenhuma capacidade de se autossustentar. Agora não faz sentido, sei lá, pro Wesley, que é motoqueiro, que tá ralando, e pra ele não existe 6 por 1, pra ele é 7 por 0, fazendo a grana dele, pagando imposto absurdo pra comer. Não tá dando. Eu tô do lado do Wesley, não Safadão, eu tô do lado do Wesley motoqueiro. Entendeu? Então eu tenho que escolher um time. O Wesley motoqueiro e não o Wesley Safadão. O Wesley motoqueiro paga o imposto que sustenta o Wesley Safadão, que sustenta o ministro do STF, que sustenta os juízes com super salário, que sustenta a ONG de direitos humanos. Eu tenho que escolher um time. E o Wesley também. E aí tem que chegar alguém na presidência e falar, vou fazer isso. Vai doer, mas a gente muda o Brasil se fizer. E o exemplo do Bukele? O que dá pra aprender com o cara? E o que é perigoso pro Brasil? O Bukele, ele teve a coragem de mostrar que se você coloca lei e ordem, as pessoas percebem e você muda toda a dinâmica do país e o seu país passa a ser, vamos dizer, passível de ser alterado em outros temas. O Bukele é muito conhecido por segurança, naturalmente. Mas se você não tem segurança, você não consegue fazer outras coisas. Onde eu quero chegar? Vamos lá. Eu não consigo fazer um bom programa de segurança pública na Rocinha, porque eu não consigo levar os funcionários públicos pra Rocinha. Eles vão lá com medo, tem que pedir a autorização do dono da boca. Então, não dá pra fazer isso. Mesma coisa em Santa Quitéria, no Ceará. Todos os serviços públicos são mitigados. Então, eu não consigo fazer as outras coisas que o Estado precisa fazer, ou que a iniciativa privada precisa fazer, porque você não resolve o básico. É a mesma coisa assim. Eu não consigo pedir pra você escrever um artigo
ou fazer seu programa enquanto eu estiver te dando porrada física. Você vai ter que me quebrar de porrada pra você ficar calmo, tomar um banho e falar, agora eu vou trabalhar. Ou seja, lei e ordem, assim como comida, vem antes de tudo. Então o Bukele falou, primeiro lei e ordem. Vamos resolver lei e ordem? Vamos. Agora vamos resolver todo o resto. Com lei e ordem você resolve a economia. Com lei e ordem você resolve a educação. Mas aqui você faria a mesma coisa? Precisa. Logo no começo. O presidente da República ele tem que fazer um marco. Eu vou colocar lei e ordem no meu país. Meu país vai ter lei e ordem, muita. E por que ninguém fez até isso? Porque não davam valor e porque não tinha um projeto de Brasil. Esse é um grande problema. O Bukele tinha um projeto para El Salvador. Ele vislumbrava, se eu arrumar a lei, se eu destruir as gangues aqui, aí eu vou poder tentar transformar El Salvador num hub para eu trazer grandes empresas. Aí a Google foi para lá, a China investiu em biblioteca, ele tá trazer empresas de cripto para lá e tá tendo sucesso nisso. Agora, o que ninguém fala do Bukele, o sistema de saúde, um modelo envolvendo inteligência artificial, um aplicativo que ele criou, se eu não me engano, junto com a Google, para integrar o atendimento para as pessoas, é genial, é mais genial do que o modelo de segurança dele. Ninguém fala. Vai ficar os jornalistas, por exemplo, o Bukele é autoritário. Você conhece o sistema de saúde de El Salvador? Cara, se vê o sistema de saúde que ele está implementando lá, é genial. Por que ele fez isso? Porque ele conseguiu impor lei e ordem, e aí ele teve com isso espaço, não só de popularidade, mas, vamos dizer, espaço político num país que não tem mais gangues, para investir em saúde. Ele estava com uma política de fazer novas escolas, de impor lei e ordem e disciplina nas escolas, porque o Bukele, ele está estudando o caso de Singapura. O ídolo do Bukele, no fundo, é o Lee Kuan-yew, lá de Singapura. E agora que eu citei o Lee Kuan-yew, pode anotar que os outros presidenciáveis vão tudo me copiar, né? Que eles adoram copiar. Agora é pra falar de Singapura, eu vou falar do Lee Kuan-yew. Lee Kuan-yew, o modelo do... Você tá mandando indireta pra alguém? Pô, nem é pra alguém, porque o Zema gosta de falar até nos termos. O Flávio copiou um slogan meu. Eu falava, Nordeste é solução. Porque eu falo, se a gente resolve... Você viu o que eu expliquei das prefeituras, toda a construção que eu fiz? O que eu explico é, se você muda o modelo de governança nos municípios e nos estados do Nordeste e gera atividade econômica, o Nordeste para de exportar pessoas humildes para viver de maneira indigna em outros estados, você melhora a qualidade da representação política, todos os estados começam a contribuir com a federação de maneira equilibrada. E aí fica dinheiro de São Paulo em São Paulo, para São Paulo investir em estrada, para Santa Catarina investir em estrada, entendeu? Você resolve a federação. Portanto, o Nordeste não é o problema. O Nordeste é a solução. Essa é a minha tese. Pô, tem artigos, tem tudo. A gente construiu livros sobre isso. O Flávio vai lá e como ele acha que, eu vou pegar votos no Nordeste, então o Nordeste é a solução. Vai pastar. E o Zema, até minhas declarações, desde a ideia do direito penal do inimigo, quando falam de transformar o crime organizado em equilibrar, qualificar ele como grupo terrorista, que é a implementação do direito penal do inimigo. Até as minhas falas diretas, quando eu falo assim, marmanjo de 25 anos que tá recebendo Bolsa Família vai ter que trabalhar. O cara copia ipsis literis. Tem problema? Eu não acho problema. Eu acho que nem acho que é o Zema que copia, acho que ele tem uma equipe lá. O Zema é um cara bonzinho, não tem nada pessoal contra ele. Só que eu acho assim, entreguem mais, vocês podem mais. Vocês têm partidos políticos, Zema, Caiado, Flávio, com fundações multimilionárias. Bota a bosta da sua fundação do partido pra trabalhar, contrate intelectuais e pague bem pessoas que pensam pra construir uma visão de mundo original. Vocês têm partido político pra quê? Então, o meu partido, que assim, é pobrinho, a gente constrói a própria visão de mundo. Então, pega a galera, o PL, que é o partido lá do Flávio, tem uma fundação, acho que é a Fundação Álvaro Vale. Em 4 anos, assim, se der, bobear deve dar centenas de milhões de dinheiro que esses caras têm à disposição. Aí ficam lá fazendo uns eventos nada a ver. Use a fundação pro que a lei manda, que é crie políticas públicas, crie um horizonte de Brasil. Ninguém cria. Então isso que me irrita. Porque eles têm oportunidade. Se quer copiar, se quer acha que o discurso funciona, copia, a gente já tá pautando, fico feliz. Só que, e o teu partido, não tem ninguém? Construa um horizonte de Brasil. E isso me irrita. Porque, assim, a gente tem que aqui assoviar e chupar cana. A gente não tem dinheiro, a gente tem que rodar o Brasil de carro. A gente não roda o Brasil de jatinho. A gente roda o Brasil de carro. A gente tem que trabalhar com militância. Tem que construir as pré-candidaturas sem grana. Os caras já têm uma estrutura. Então, use a estrutura para fazer algo inspirador. Porque se for bom, vamos supor, se o Flávio Bolsonaro... Aqui não vai vir nada de lá, mas se o Flávio Bolsonaro vier com algo inspirador, algo que é uma boa proposta, não, tá aqui. Eu defendo também. Tem problema nenhum. Ideia boa tem que ser copiada. O ruim é copiar a ideia ruim. Agora, venham com as ideias, venham com os conceitos.